divinas! Olá, seres de luz! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, atuo principalmente com astrologia e psicanálise e hoje eu quero te falar sobre alguns mitos, algumas lendas aí que tem sobre saúde mental. Então vou falar aqui sobre 4 fatos que muitas vezes são difíceis aí de aceitar ou que muita gente nem fala sobre saúde mental, mas que é muito importante você saber. Então agora estamos aí entrando no mês de janeiro, começa a pipocar, né, os assuntos de janeiro branco, saúde mental, mas aí tem também lá o setembro amarelo que fala sobre depressão e enfim, vários temas aí sobre saúde mental que acabam ganhando mais visibilidade ao longo do ano. Ao mesmo tempo em que alguns temas ganham visibilidade, acabam se criando alguns estereótipos, alguns não ditos também sobre saúde mental. Então esse é meu objetivo principal aqui neste vídeo. Eu separei em 4 tópicos, mas a verdade é que um vai conversando assim com o outro. Então você vai vendo aí ao longo do vídeo que um tema vai se mesclando com o outro, porque inclusive, né, eu como uma terapeuta integrativa não separo, encaixoto as coisas em gavetinhas, eu integro elas. Então é nesse sentido que a gente vai falar sobre estes temas hoje. E o primeiro que eu quero trazer, o primeiro fato aí, que muitas vezes é difícil de aceitar ou que muita gente não fala sobre saúde mental, é que saúde mental não é uma questão individual. O que eu quero dizer com isso? Mas Cíntia, se a pessoa está com depressão, não é a pessoa que está com depressão? Se o fulano é ansioso, então não é um problema do fulano a ansiedade? Muitas vezes não. Diria até inclusive que talvez a maioria das vezes não. Você já ouviu falar naquela frasezinha, aquele meme que rola na internet sobre faço terapia para conviver com pessoas que deveriam estar fazendo terapia? Uma coisa mais ou menos assim. É mais ou menos nessa lógica que eu me refiro aqui. O ambiente em que a pessoa, em que nós estamos inseridos, ele vai impactar diretamente na qualidade de vida, de forma geral, e na saúde mental, especificamente da pessoa, tá bom? Então aqui, o que eu quero dizer por ambiente? A família, colegas de trabalho, amigos e até inclusive aí grupos que essa pessoa frequente, como por exemplo um ambiente religioso específico, algum tipo de grupo que essa pessoa conviva, de esporte ou algum outro tipo de círculo aí de convívio dessa pessoa. Pode sim causar ou mesmo potencializar algum sentimento mais depressivo, alguma ansiedade que ela sinta ali, realmente se tornar algo mais intenso, mais forte. Então, realmente, os grupos que nós convivemos, eles têm sim esse potencial de desencadear ou realmente criar ali estados não favoráveis para a saúde mental. Então, sim, saúde mental não é uma questão só individual. Os grupos que nós convivemos têm esse potencial de nos causar, sim, prejuízos. Por isso que é tão importante você selecionar bem os locais em que você convive, os ambientes em que você convive. E inclui-se, como eu falei, família, amigos, trabalho e outros círculos de convívio que você tenha contato. Podem estar aí desencadeando coisas não muito boas em você. Nesse mesmo sentido do saúde mental não ser um tema só individual, aqui também é muito importante a gente falar que nós vivemos sim uma sociedade do trauma. O que quer dizer isso? Quer dizer que o
trauma, ele está presente todo dia na nossa vida, no nosso ambiente, e que muitas pessoas ainda minimizam os efeitos do trauma, tá? É quase que incentivado que a pessoa ande traumatizada e traumatizando por aí, livre, leve e solta, na sociedade, tá? É a história do, mas eu sofri tal violência, tal abuso na infância e sobreviveu. Sim, sobreviveu. E foi isso que aconteceu. Só sobreviveu, porque viver plenamente, muito provavelmente não, né? Ou coisas do tipo, mas você é muito fraca por você querer um ambiente X, Y, Z, calmo, tranquilo, sem isso, sem aquilo. Você tem que ser mais forte, né? Você tem que aguentar firme aí as pressões do trabalho, você tem que aguentar firme aquele relacionamento que não é bom porque não vai trocar, né? Não, né? Não é assim, tá? Então, nesse sentido, a saúde mental, ela realmente não é um tema individual, ela é um tema coletivo, ela é um tema social e que sim, precisa ser trazido esses temas para discussão e entender que se alguma pessoa está com algum problema de depressão, ansiedade, algum trauma que não está conseguindo superar, alguma tristeza, enfim, vícios até, isso tem sim uma influência, tem sim um impacto no convívio com outras pessoas, tá? Então, é do individual para o todo e do todo para o individual. Não dá para separar uma coisa da outra, tá? Segundo ponto que eu quero trazer nesse vídeo é que a saúde mental, ela pode sim seguir vários caminhos. Não é uma única forma de se tratar, de se solucionar problemas de saúde mental. O que eu quero dizer é que não é a mesma técnica que vai conseguir gerar os melhores resultados para todo mundo, tá? Em geral, quando a gente fala em saúde mental, nós falamos muito em terapia, nas psicoterapias mesmo, ou seja, as terapias principalmente baseadas na fala, como por exemplo, da minha formação, a própria psicanálise, ela é chamada da cura pela fala. Isso significa que só falar sobre os seus problemas, só falar sobre os seus traumas, só conversar ali com um terapeuta vai ser a única forma ou a única ou a melhor forma de você solucionar os seus problemas? A verdade é que não. Existem sim várias formas de você conseguir ter saúde mental e solucionar os seus problemas, tá? Inclusive, na verdade, a verdade seja dita, né? É que é possível você sozinha realmente sair aí de um estado de maior ansiedade, de você superar um luto, por exemplo, de você conseguir se libertar de um vício sozinha. É possível, sim. Então, não vou aqui também dizer que é só pela via da terapia que você vai conseguir. A realidade é que é possível sim, tá? Caso você perceba que sozinha não consegue, aí, claro, você deve sim procurar ajuda. Mas além das terapias aí baseadas na fala mesmo, como, por exemplo, a área que eu trabalho, que é a psicanálise, outras técnicas também têm muita possibilidade aí de dar um retorno, de ajudar você nessa sua qualidade de vida da saúde mental especificamente. Então, por exemplo, práticas de meditação são excelentes para a saúde mental. Vários estudos, pesquisas, mestres aí comprovam praticantes que viveram muitas transformações através da meditação. Leituras. Então, um livro também pode desencadear um grande processo aí de autocura na sua vida. É possível, sim. Inclusive, até linkando aí com uma experiência pessoal minha, eu fui compreender e ter aí vários insights mesmo de traumas que eu passei na infância através da astrologia. Então, a astrologia para mim, por exemplo, foi um desencadeador aí de muitas transformações, de muitos processos aí de
cura, de autocura de questões mentais, de bem-estar aí da saúde mental, de autoconhecimento, a astrologia me proporcionou. Então, existem muitas formas, muitos caminhos para se chegar até a saúde mental. E, inclusive, muitas pessoas até comentam, né? Ai, Cíntia, eu faço terapia há tantos anos, eu já troquei de muitos terapeutas, enfim. É bem possível que, se você está condicionando só a uma forma de terapia o seu cuidado, a sua resolução desses seus problemas, é possível que aí esteja um grande erro. Então, é possível que mais ou outros caminhos sejam os melhores para você, tá bom? Outro tema é errado, por exemplo, buscar caminhos, por exemplo, na religião, na espiritualidade, para solucionar problemas de ordem mental, psicológica? E a resposta é que não. O errado é você acreditar, você dizer para alguém que a única forma dela solucionar uma depressão é, por exemplo, ela ir para uma religião. Que a única e a solução definitiva da ansiedade dessa pessoa é buscar Deus, é praticar uma oração, ir num templo, enfim. Então, aqui também tem esse olhar de que não é um único caminho. Não vai ser nem só para a religião que você vai curar os seus problemas, não vai ser nem só através das terapias, mas existem muitas formas. É por isso que não existe uma receita única aí para ser feliz na vida, né? Então existem muitas possibilidades de você solucionar problemas e para cada pessoa vai ter aí uma diferença e tá tudo certo. É importante você encontrar qual é o seu melhor caminho e também não julgar se uma outra pessoa buscar em uma outra ferramenta, em uma outra técnica, em um outro lugar, um caminho diferente para solucionar os seus problemas de saúde mental, tá bom? E aqui, linkando também aí com esse tema anterior aí bem conectado de que não existe um único caminho, o meu terceiro ponto é que é preciso ter um olhar integrativo para o trabalho com saúde mental. Isso significa que, assim como no tópico anterior, ali no tema anterior em que eu falei que existem muitos caminhos, aqui eu quero dizer que muitas vezes não é utilizando só um caminho é que nós chegaremos aí a um bem-estar, à saúde mental, tá? Então, o que eu quero falar sobre isso é que muitas vezes é a união de diferentes ferramentas que vai gerar resultados efetivos para você. Ansiedade, depressão, estresse, traumas, eles não se manifestam só e não causam prejuízo só ali na mente, mas eles se expressam também no corpo. Nosso corpo também reage a esses danos da nossa saúde mental. E a própria forma como você vivencia a sua espiritualidade também recebe influência nesse sentido. Então, aqui não adianta a gente abordar só, por exemplo, lá o lado da mente, querer falar só sobre os nossos problemas, enfim, em uma sessão de terapia, mas unir outras ferramentas. Por isso que muitos terapeutas acabam aconselhando, por exemplo, a se fazer também atividade física. Então, fazer uma aula de yoga, fazer uma musculação, fazer um tai chi, como uma atividade complementar aos atendimentos de terapia, que são realmente mais ali da ordem mental. Então, as terapias baseadas na fala, como eu disse, vão agir mais ali na ordem mental mesmo do ser, mas fazer um yoga, fazer um tai chi, uma caminhada, uma corrida, enfim, vai agir aonde? No corpo. E aqui nós sabemos que as atividades físicas, elas também liberam vários hormônios que auxiliam na sensação de bem-estar, então auxiliam ali no nosso corpo, ajudando também a gente a ter uma sensação melhor quando a gente pratica. Então, tudo isso unido gera muitos benefícios. E aqui um outro exemplo que eu quero trazer também
Por exemplo, no caso da depressão. Muitas vezes a depressão, ela também é causada, ela tem ali uma origem ou uma influência mesmo muito grande na deficiência de vitaminas. Então, se por exemplo você só está fazendo uma terapia baseada na fala e não observa também esses aspectos fisiológicos, talvez demore mais tempo ou mesmo não encontre uma solução total para esse seu problema da depressão. Por exemplo, nesse exemplo que eu trago para você. Significa que as pessoas que são muito bem alimentadas e muito bem nutridas, com os exames em dia, elas não vão ter uma depressão, uma ansiedade, por exemplo? Não significa, mas existe essa influência também. Então aqui, esse olhar integrativo é considerar todas as variáveis do ser, os aspectos emocionais, os aspectos mentais, os aspectos familiares, como eu mencionei até ali no tópico primeiro, os aspectos espirituais, fisiológicos, de vitamina, de alimentação. Então, é olhando de uma forma realmente integrativa, integrando diferentes aspectos do ser, é que os resultados vão ser muito potencializados, tá? Então, aí te indico que você tenha essa visão aí para sua saúde mental e que inclusive busque profissionais mesmo que também tenham esse olhar de forma ampla, vendo o ser de uma forma bem ampla e não restrito a só um aspecto, só um ponto vai ser o que vai dar a resposta total, porque nós somos seres múltiplos, né? Então não seria uma única resposta que daria conta para todo mundo, certo? E aqui o quarto ponto, que essa daqui muita gente não gosta de comentar, não gosta de falar, mas que é verdade, é que resultados imediatos são raros nas terapias, tá? O que eu quero dizer é que os nossos problemas emocionais, mentais, eles raramente surgem de um dia para o outro, tá? Eles podem até serem desencadeados por alguma questão específica. Então, daqui a pouco, um acidente que você sofreu desencadeia algum tipo de sensação, uma perda que você passou desencadeia ali algum tipo de reação. É possível, mas muito provavelmente esse fato específico ele só desencadeou algo que já existia ali em algum nível, tá? E claro que aí a gente tá falando de um gatilho, né? Então, um assalto, um luto vivenciado, uma separação, podem ser o gatilho que vai ali acionar questões que você já tinha. Logo, não é todo mundo que se separa, que vivencia uma grande perda, uma depressão, uma ansiedade, um luto. Não é todo mundo que perde o emprego, que também vivencia ali um estado de fragilidade mental, mas acontece. Então, aqui a gente também olha que não é o mesmo resultado que serve para todo mundo e que se essa situação é apenas um gatilho que desencadeou algo que já existia muito anterior, muito dificilmente, né, aquilo que já existe há muitos anos e provavelmente desde a infância, muito dificilmente essa situação que tá ali com raízes tão profundas, com raízes tão antigas, vai ser solucionado de uma hora para outra. A lógica é mais ou menos assim, ó. Se aquilo levou muito tempo se construindo ali no teu ser, armazenado no teu ser, dificilmente vai ser de uma hora para outra que aquilo vai se solucionar. Então, é importante nesse sentido a paciência e a constância nas terapias, naquele terapeuta que você escolheu, naquela técnica que você escolheu. Se o seu problema não surgiu de uma hora para outra, ele muito dificilmente vai realmente se solucionar de uma hora para outra. E aqui vale diferenciar um outro tema também, que é
terapias ou promessas que querem levar essa ideia de que em pouquíssimo tempo você vai estar bem de novo. Aqui, nesse vídeo todo e no meu canal, todos os vídeos aqui no meu canal, eu vou sempre focar nos cuidados que gerem resultados definitivos e profundos. Não em amortizar sintomas. Então, muitas vezes, algumas promessas que são feitas por aí de X sessões, muito pouquinhas ali sessões, você já vai estar bem de novo, muito provavelmente é focado em quê? É focado em amortizar um sintoma, em que talvez você de fato, logo depois que se encontrar com aquele terapeuta, você talvez vai se sentir melhor, mas vai ser algo que só foi amortizado, só foi ali melhorado um pouquinho, deu um up e aí você consegue voltar à produtividade da vida. Mas solucionar de fato, muito provavelmente não, porque depois esse problema vai retornar ou da mesma forma ou em uma outra forma, mas na raiz vai ser a mesma, tá? Então aqui é importante também você separar um bem-estar momentâneo de uma resolução completa de algum problema que você tenha, tá? Eu não desconsidero com certeza os aspectos espirituais. Então, daqui a pouco você até pode receber aí uma iluminação divina numa prática meditativa, você pode em uma oração também receber ali um insight, enfim, alguma orientação específica. Eu creio muito nisso, isso pode sim acontecer. E aí, claro que aquilo vai se solucionar quase que imediatamente. Mas eu defendo novamente uma visão integrativa, tá? Então não deixe de procurar uma ajuda complementar, e aí linkando com os tópicos anteriores, não deixe de buscar uma ajuda complementar para ajudar nesse seu problema de ansiedade, de depressão, nesse seu trauma que você não está conseguindo sair dele, algum vício, enfim, algum bloqueio de ordem mental e emocional que você esteja vivenciando, tá bom? Então, esses eram os temas que eu queria trazer, esses eram aí os tópicos que eu queria trazer para comentar aqui com vocês. Por favor, se você concorda, não concorda com algum desses temas que eu trouxe, pode colocar aí nos comentários, vamos seguir conversando sobre, e também as suas experiências aí com terapias, com diferentes técnicas terapêuticas que tenham gerado benefício para você, eu vou adorar saber também. Então, um grande beijo, meus amores, fiquem bem à vontade aí também para assistir os outros vídeos do canal e vamos nos vendo, vamos nos falando. Tchau, tchau!